Boa noite todo mundo, boa noite família FF, boa noite, galera que está aqui nos servindo, Sara, Pedro, Nick, Vini, mas está todo mundo afastado, tá gente? Boa noite, mãe, glória a Deus, vão compartilhando esse link aí, compartilhem nos grupos, compartilhem para sua família, compartilhe para os seus amigos. Nós vamos continuar falando sobre herança geracional, que é a nossa série de mensagens deste mês de junho. E eu tenho certeza que essa noite nós vamos liberar aqui muitas palavras, muitas chaves para você, para sua família, para sua casa. Nós vamos te dar muitas dicas preciosíssimas para que esse mês que já está quase acabando, por sinal, né? Esse mês que, na verdade, esse ano está passando bem rápido e Deus está nos dando muitas oportunidades para nós identificarmos feridas, identificarmos ambientes espirituais onde nós estamos travados, onde nós precisamos viver um romper na nossa casa, na nossa família. E eu tenho certeza que essa noite nós preparamos um estudo incrível, com testemunhos também. Nós temos testemunhos preciosíssimos para compartilhar com vocês, coisas que nós nunca contamos, né? Coisas que nós já vivenciamos, até porque para ministrarmos sobre herança geracional, primeiro Deus precisou nos pegar lá em casa, no nosso secreto, né? Eu sou recém-casada, então ali, os meses que antecederam o meu casamento, eu vivi muita cura interior, muito liberar de Deus, muita cura com a minha mãe. E nós queremos compartilhar isso com você, porque o nosso Deus é um Deus de gerações, amém? Então, continua compartilhando aí, nós vamos estar dando início à nossa live. Tá preparada, mãe? Fala no microfone. Muito bem, boa noite a todos. Eu quero mandar aqui uma saudação ao nosso povo precioso de Pantano Grande, lá no Rio Grande do Sul, né? Aqui nós não temos lareira, né? E até porque não é tão frio. E quero dar um abraço também, pedir atenção do nosso pessoal lá do Camacho, da Cigana, de Araranguá, né, gente, aquele povinho maravilhoso. Convidá-los, né, a estarem agora já preparando a sua Bíblia, né, chamando a sua família, os seus filhos. Nós não vamos estar aqui especialmente hoje assim, pregando, né, mas nós queremos estar compartilhando experiências de vida, né, abrindo um pouco os nossos corações, quebrando um pouco os paradigmas, né, tirando, né, toda aquela preocupação com a imagem, aquela coisa que a gente carregou por tantos anos. O que vão pensar de mim? Enfim, nós a família do pastor. Ai, meu Deus, que escândalo! Então, nós queremos convidá-los neste momento a iniciarmos com uma oração. Glória a Deus. Né, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha hoje com fogo, estar queimando os nossos corações, tirando as imperfeições, tirando toda a dor, toda a preocupação. Eu sei que você está aí, né, como nós também, de certa forma, também um pouco apreensivos, né, com este momento tão delicado, esse momento, né, onde nós estamos vivendo essa pandemia, mas crendo e relembrando, né, que nós vemos na passagem de Jó, né, que só Deus tem o poder de tirar a vida. Então, não tenha medo de nada, não se preocupe. O medo, ele até é importante, ele nos traz também uma certa precaução, mas que ela não se torne um pânico na sua vida. Descanse no Senhor. E vamos pedir ao Espírito Santo para Ele estar abrindo o nosso entendimento neste momento. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, onde nós temos certeza absoluta que se chegamos até aqui, é porque o Senhor está nos permitindo. Eu peço que o Senhor esteja neste momento alcançando essas famílias que estão nos assistindo, não importa a distância,
mas que elas se encontrem encorajadas, que elas se encontrem abraçadas pelo Teu Santo Espírito, que elas se encontrem seguras no Senhor, porque a Tua palavra, Pai, diz que o Senhor está cuidando de todas as coisas. A Tua palavra diz, Pai, que nós devemos estar confiando no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Venha neste momento agora nos usar como um instrumento, Pai, para estarmos auxiliando essas famílias que estarão nos assistindo, para que nós possamos ser, Pai, uma ponte, Pai, um instrumento. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, que assim seja. Amém, Jesus. Amém. Quem que começa dessa família aqui? Eu começo. Eu vou começar já apresentando que eu sou tua mãe, né? Não vó. Isso. A nossa Gi, a pastora Gi, é temporã. Eu ganhei ela, né, com 39 anos, quase 40. E já para dizer, né, que é minha filha, porque muitos sua neta, que linda que ela é. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou começar, a senhora não é apenas minha mãe, né? A mãe de um povo aí que considera a senhora como mãe. Glória a Deus. Então, já vou começar colocando a senhora na parede já. Meu Deus. A gente começar, porque a senhora tem bastante sabedoria, graças a Deus, bastante entendimento. Assim, para trazer bastante à luz, algo que eu creio que todo mundo quer saber. Por onde eu começo? Por onde eu inicio esse processo, essa jornada de identificar a herança geracional que eu carrego, porque eu entendo que muitas pessoas carregam algo, elas sabem que elas carregam uma herança geracional, algo que tem travado a vida delas. Muitas pessoas se sentem travadas no seu destino, no seu propósito em Deus, mas não sabem como identificar, não sabem por onde começar. Então, essa é a pergunta que eu creio que muita gente quer saber, por onde iniciar esse processo. Muito bem. Ontem eu ainda liguei para o meu pai, né? Meu pai, 89 anos, e eu pedi licença. Eu disse, pai, eu quero pedir licença para o senhor, se o senhor me permite estar falando do nosso passado, das nossas origens, por uma questão de ética, né? E ele ficou muito feliz. E antes mesmo que eu perguntasse para ele como é que foi, como é que eram, né, a nossa descendência, né, as nossas origens familiares, ele iniciou dizendo, olha, minha mãe, ela era uma feiticeira. Eu achei assim, de uma franqueza, a vida dele escancarar com essa idade. Vulnerabilidade, né? A liberdade que ele teve, né? A disposição de não esconder. Porque a nossa grande preocupação é guardarmos uma imagem que nós somos e fomos sempre pessoas perfeitas. A reputação da minha família, do meu sobrenome, né? Exatamente. Aí então eu disse, não, pai, porque eu lembro de muitas coisas das nossas origens, eu lembro de muita coisa, né? E eu gostaria de compartilhar para nós estarmos assim encorajando outras pessoas, famílias que estarão nos assistindo e encerrarmos com chave de ouro. Então, quando ele me falou assim, eu fiz uma viagem na minha infância e eu lembrei de muitos fatos quando a gente era pequena, que tinha uma vez na semana, sexta-feira, nós íamos então para esta nossa avó e lá nós participávamos de rituais, né, do ocultismo, né, desde pequeno, e também de cartas, né, que ela usava muito cartas de tarô na época. Nós tínhamos sessões assim, bem coisas pesadas. E nessa trajetória toda da minha vida, fui me criando uma adolescente depressiva, uma adolescente que se viciou na bebida, no álcool, né? Então, por muitos anos eu fui alcoólatra na minha juventude, escondida dos meus pais. E muitas vezes eu ficava desacordada por um dia ou dois, e eles não sabiam o que era, né? E muitas vezes, por 2 ou 3 vezes, eu lembro que eu fui internada no hospital,
e eles não sabiam. E eu me casei alcoólatra, meu esposo também, né, consegui esconder bastante dele, apesar que eu bebia muito. E nisso eu fui contraindo, né, depressão, opressão, me tornei uma viciada, me tornei, né, uma alcoólatra, tentei o suicídio 2 vezes, porque a partir de então eu comecei a consultar um psiquiatra, meu sogro inclusive me levou 2 vezes, né? E esse psiquiatra me deu remédio, era Valium 5 na época, o qual eu usei por 2 vezes o frasco quase que inteiro para chegar ao suicídio, e pela graça de Deus, Deus me libertou. Deus não deixou que eu partisse, né, porque tinha esse propósito comigo. Então, com isso, eu entrei também numa outro patamar ali da síndrome do pânico, né? Era algo muito violento, era um medo excessivo, era um pânico terrível, uma depressão. E com isso, eu fui adoecendo e fui tendo também a minha primeira filha, né, a Michele, né, que é a primeira primogênita. A gente juntou 2, vamos dizer assim, 2 maldições familiares. Né? Por um lado, eu vim do ocultismo, do alcoolismo. Por outro lado, meu esposo, a semana passada, rapidamente ele pincelou ali sobre a questão da jogatina do pai dele, que tinha esse vício ao ponto que ele perdeu, a minha sogra havia perdido uma criança, né, quando nasceu, ele foi chamá-lo e o pai apareceu 3 dias depois, porque tal era, né, o vício. Com isso, meu esposo veio trazendo também na mesma linhagem, chegava de viagem, nós recém-casados, e ele já entrando nessa linha, né, nessa tendência pecaminosa, né, foi respingando. Percebam aqui que as tendências pecaminosas da família, das nossas origens, elas vão respingando. Eu preciso ser muito clara aqui, ó, que o pecado, a palavra de Deus diz que quem está em Cristo não há mais condenação. Amém? Porém, o pecado é aprendido. Nós somos aprendendo com as nossas... Onde é que nós aprendemos? Na nossa casa. Foi aprendido na família. Ele veio trazendo, nós recém-casados, a mesma linhagem ali da jogatina, sabe? Então ele chegava de viagem, eu estava, né, já ganhando o primeiro bebê, que era a minha menina, e ele já estava ali enraizando-se. Aonde então nós entramos num consenso. Claro que com muita luta, teve um processo, né, que não tinha como continuar, porque nós chegamos a ir num advogado para o divórcio. Foi algo muito sério. Meu Deus, revelações, né? Aqui, que nem eu sabia. É muita coisa, a gente nem conta tudo, porque não dá tempo. Né? Mas eu já testemunhei isso já na igreja, né? A gente chegou a ir até um advogado, né, para esse divórcio. Inclusive o advogado que foi nosso padrinho de casamento. Imagine a situação do advogado, né? Dr. Júlio César, nunca esqueço dele. Então, ele disse, nossa, não tinha, eu acho que pouco tempo de casado, recém ele havia feito o nosso casamento, né? A sua esposa e ele. E por quê? Porque o pecado começou a ser praticado não porque havia algo hereditário, mas porque foi aprendido. Então, aqui entra a pergunta da pastora que me fez aqui. Essa questão aqui, o que eu farei com as tendências pecaminosas da minha família de origem? Sendo que essa tendência pecaminosa, ela respinga, e eu aprendi na família, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou fazer uma avaliação. Eu vou fazer aqui uma avaliação do histórico da minha família, dos antepassados. Amém. Vão anotando aí, pessoal, muito importante. avaliação.
Uma avaliação é a primeira coisa. É como, olha, nós vamos no médico e quando nós temos um processo, digamos um exemplo, um problema de hipertensão, primeira coisa que o doutor ele pergunta, o histórico, há na família alguém com tendência à pressão alta? Vai fazer ali um exame, né, do seio ali. Há tendências, tem pessoas com problemas de câncer, porque isso tudo é feito uma avaliação, um mapeamento, né, histórico da família, que é muito importante. Então, dentro dessas inclinações pecaminosas que carregamos dentro de nós, eu percebo, eu venho para Cristo, eu sou curada, porém as janelas da minha alma estão caídas e precisam ser restauradas. O físico está curado, mas a minha alma, ela ainda está doente e ela precisa ser restaurada. Por quê? Porque há duas naturezas intrínsecas dentro de nós, né? A natureza humana e a natureza divina, que elas brigam entre si. Aquela que eu alimento mais é aquela que vai se sobressair. Dentro desta avaliação aqui, eu vou ver por que eu estou errando nesta área. Um exemplo muito prático. Depois que a gente venceu essa batalha no casamento, que a gente conseguiu irmos para a igreja, tivemos ali então atendimento pastoral, vem agora uma série de coisas que nós vamos ver, o procedimento que nós vamos fazer daqui para frente, o processo. Então, agora eu já estava bem melhor, os vícios já estavam enfraquecendo, demoraram 3 anos para me desvencilhar do vício do álcool, do cigarro, né, que era algo muito forte. Inclusive, Deus usou muito meu filho, porque Deus usa os nossos filhos para nos ensinar, porque primeiro Pedro, ali 1,18, fala que os pecados nossos atingem ali os nossos filhos, e os nossos filhos vão copiar os nossos pecados. Então, o meu filho, né, que hoje é o pastor Michel, lá de Pantano Grande, né, que hoje é pastor também, desde os 2 anos de idade, 3 anos mais ou menos, ele era pequenininho, ele pegava a minha carteira de cigarro, ia para embaixo da mesa e devorava, rasgava todo o cigarro várias vezes. A bebida que estava guardada na geladeira, né, que era uma bebida muito forte, que a gente usava Campari, a gente usava cachaça com Coca-Cola, era algo muito forte, era algo que realmente para uma mulher, aquilo era algo... E o meu esposo, um detalhe lindo e maravilhoso, uma prova de um grande amor, meu esposo não usava álcool. E ele me amou, esperou, né, eu me libertar daquilo, né, ele teve paciência, né, não é à toa que estamos, né, há 42 anos casados e 46 anos de conhecimento, né, que fez agora dia 12 de junho, dia dos namorados, 46 anos, né, que estamos, né, juntos. Então, o meu filho foi usado por Deus desde pequeno para colocar fora a cachaça, o álcool na geladeira, para rasgar o cigarro. Então, você aí que está me assistindo, provavelmente, Deus vai usar o teu filho, tua filha para te ajudar, porque Deus usa os nossos da nossa casa para endireitar as nossas arestas. Essa pergunta aqui me feita, quando eu faço essa avaliação, quando eu faço esse mapeamento, que eu vejo que eu ainda estou pecando, estou com Jesus, fui curada, mas ainda áreas da minha alma estão com problemas, então eu vou fazer uma avaliação. Por que eu ainda faço isso? Um exemplo, quando você não foi amado quando pequeno, você não aprendeu, você não foi ensinado, porque nós viemos de uma geração, nós no caso meu gaúcha, a gente veio de uma tendência lá dos europeus, pessoas que só cuidam do serviço, né? Pessoas muito machistas. Então a gente veio de uma geração onde as mulheres elas eram bem discriminadas ainda, né? Havia muito favoritismo dos homens,
sabe? Nós ainda somos da época de uma geração aonde, por exemplo, os homens eram do serviço braçal, de horta, embora a gente ia também, nós também, mas nós como donas de casa, desde pequenas, fomos ensinadas, treinadas para sermos mães. Então, a comida, a parte mais forte, tipo a carne, os bifes, eram separados dentro do forninho, do fogão, olhem, vejam, né, quantos anos, para os homens, para os rapazes, sabe? Então, porque havia já isso aí, eu creio que veio desde lá, de Noé, né? Veio desde de Gênesis, veio desde Adão. Então, esse favoritismo aí, de uma certa forma, a mulher, ela era meio que deixada mais para o diário, para a rotina da casa. Então, a gente não foi assim, ensinada a amar. A gente casa e agora a gente tem filhos. A dificuldade que eu chamo a atenção aqui para você, mãe, que talvez seja uma pessoa, uma mãe muito tensa, uma mãe muito braba, uma mãe muito radical como eu fui, uma mãe muito extremista, uma mãe muito cobradora, uma mãe excessivamente do serviço braçal. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque nós temos que tomar o cuidado de ver que isso são respingos que nós trouxemos dessa tendência pecaminosa de família. Então, eu lembro, sabe, que quando os meus filhos eram pequenos, havia algo dentro de mim muito forte. Eu já estava na igreja, 3 anos, já estava batizada nas águas, mas havia um conflito interior dentro de mim. Era algo que eu não sabia explicar. Por quê? Porque durante o dia, quando estava com os meus filhos, ou quando estava com meu esposo, eu era uma pessoa muito exagerada, um temperamento muito forte. Eu não sabia dar amor. Eu não sabia expressar o meu amor por eles. Sabe? E isso eu fui vendo que eu comecei a criar crianças também parecida comigo, os meus filhos, quando pequenos. E aí o que eu fui fazendo? Eu fui observando, quando eles estavam dormindo, durante a noite, porque nós nunca deixamos eles dormir sem colocar a mão sobre eles, abençoar a mente deles, orar por eles sempre. Mesmo na nossa ignorância, sabe? A gente não sabia orar direito. A gente fazia isso. Então, quando a gente ia fazer isso, e geralmente eu estava só, porque o meu esposo, né, o pastor, viajava na época. Então, eu fazia isso sozinha. Eu chorava muito enquanto eles dormiam. Eu amava tanto eles quando eles estavam dormindo, sabe? Mas durante o dia eu tinha dificuldade de expressar aquele meu amor por eles. Eu não sabia expressar, por quê? Porque a gente não recebeu. A gente recebeu muito pouco. Era um tempo muito difícil. Era um tempo de 8 filhos, imagine. O pai trabalhava dia e noite. Meu pai era muito trabalhador. Meu pai era padeiro, né? E durante o dia ele plantava, tinha horta, nos levava para a horta. Ele nos ensinou a chegarmos onde chegamos, com certeza. Também tem a parte boa, né? Tudo tem os 2 lados. Então, feita esta avaliação aqui, primeiro... Eu acho que esse momento aí que cai, né, a consciência, né? Porque a senhora conseguia demonstrar amor quando eles estavam dormindo. Era naquele momento que caía a consciência. Então, o Espírito Santo de Deus, à medida que ele vai brilhando, sabe, as escamas vão caindo. Por quê? Porque quantas vezes você passa por isso, nós passamos por isso, né? Nós temos atitudes que nós não queremos ter, que elas são reflexos, os respingos. Elas vêm rápido demais. Ai, meu Deus, por que eu fiz isso? Ai, meu Deus, por que eu respondi dessa forma? Está lá entrelaçado na alma. Exatamente, está lá no inconsciente, está aí, está escondido.
Sabe, então, e daí o que acontece? A gente vai tentando se consertar na força do nosso braço. Preocupado com a imagem. Porque a gente quer demonstrar uma aparência que está tudo ótimo, está tudo bem, porque a nossa cultura é dizer que está tudo maravilhoso, sabe? Nós não queremos demonstrar, ainda mais hoje a gente não quer demonstrar, porque hoje é um tempo, né, de aparência. A gente quer mostrar que está tudo bem. Então, nesse contexto aqui, quando eu admito, só tem alguma coisa errada comigo. Confessar. Eu sou nascida de novo, eu já me batizei, sou batizada no Espírito Santo, eu sou dizimista fiel. O que está acontecendo? Então, aqui primeiro, admita o pecado. Primeira coisa. Reconhecer que eu preciso me arrepender. Quando eu admito o pecado, o que vai acontecer aqui? Deus, através do Espírito Santo, Ele vem e joga a luz aqui para nos mostrar o que precisa ser retirado, o que precisa ser tirado, o que tem que ser removido. É onde nós fizemos esse mapeamento, para ver os porquês. Os reflexos da vida, os complexos interiores, né? Os traumas de infância, coisas que a gente absorveu. O autoconhecimento é tão importante, meus irmãos. Sabe, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E nós vemos que hoje em dia até a ciência tem se rendido a essa questão da identidade, essa questão de você se conhecer, de você conhecer as suas fraquezas, de você conhecer as suas tendências pecaminosas. Isso é tão importante, sabe? Então, nós acreditamos que na nossa alma, nós temos quartos escuros dentro da nossa alma, sabe? E à medida que nós vamos nos aprofundando com o relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, Ele vai brilhando a luz e Ele vai nos revelando aquilo que está escondido. Porque tem coisas que estão tão entranhadas, tão escondidas, que elas são raízes que estão lá na minha avó, que estão lá numa cena ou num padrão repetitivo que veio da minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim. E como que eu vou ter essas respostas? Só com o relacionamento com o Espírito Santo. Tendo em mente sempre que o pecado, ele é aprendido. Isso eu preciso ter essa consciência. Eu não posso, assim, ficar com aquela síndrome de Gabriele. Da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, eu tenho que chamar o problema para mim, não transferir a síndrome de Adão por causa dele, por causa dela, por causa da minha geração, não. E também nem usar isso de desculpa, né? Eu sou assim porque a minha tia era assim. Exato. E eu aprendi com ela, então nunca vou mudar. Se você recebeu Jesus no seu coração, esse é um argumento que não cabe mais. Porque daí você diz que Jesus não tem poder para transformar a sua vida. E Ele tem. E eles não terão também convicção da cruz de Cristo, porque eles não estão vendo transformação em nós. Então nós passamos a ser pessoas religiosas sem uma identidade. Entende? Então eu tenho que chamar a minha filha, o meu filho, né? E nós vamos então profetizar que não vai se repetir essa história na vida deles. E um detalhe importantíssimo que a gente às vezes oculta, né? Normalmente quando ainda somos novos na fé, Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Não, pecado tem nome. Eu tenho que dar nome para essas inclinações pecaminosas. Tem nome, eu tenho que pôr nome. É o pecado da idolatria, é o pecado da prostituição, é o pecado da pornografia, enfim, tem nome. Eu preciso trazer isso e ter em mente uma coisa: você, chefe de família, o pai, a mãe, o pai, sacerdote da casa. Outra coisa importante que eu acho que nós precisamos ter em mente, ainda mais neste tempo que se chama hoje, que nós temos em 2 Coríntios ali, que fala que nós teremos um tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo tem um ancião, tem um pai que vai julgar os pecados da casa, que é Deus. Não vai vir condenar, mas vai vir julgar os nossos pecados. Então nós já vamos nos familiarizando
né? Nós temos uma mesa em casa, então a gente tem que ter um hábito de sentar à mesa, porque as pessoas que têm problemas, por exemplo, jovens, principalmente 12 anos é uma fase que eu sempre digo que é perigosa. Nós temos que estar avaliando os nossos filhos, tanto moço como moça, com 12 anos. Porque tem uns que eles começam a se apresentar. É uma fase que aumenta o vocabulário verbal de uma criança. Uma fase de crise de identidade. Exatamente. Né? Nesta fase, eles já vão começar a ter tendências ou boas ou ruins. Primeiro, Pedro 1,18 fala sobre isso. Eles começam a herdar as nossas coisas ruins e as nossas coisas boas. Tem exceções? Tem. Mas a gente precisa avaliar isso aqui. Com 12 anos eles começam, e eu sempre presto muita atenção, tudo tem um extremo. Ou a criança é muito calada, nós temos que avaliar, ou ela é muito falante. Nós precisamos estar estudando a fisionomia, as atitudes dos nossos filhos. Esta fase aqui é a fase que aumenta o vocabulário deles, os argumentos. Até os 8 anos você diz, olha, estou saindo, faça a lição. Ele vai até fazer. Lá pelos 9, 10 anos, ele vai começar a esconder algumas coisas. Você volta ligeirinho, chega em casa, ele não está fazendo a lição, ele está olhando a televisão e diz que as tarefas não era para fazer em aula. Ele já começa a argumentar. Nesta fase aqui, nós temos que tomar cuidado. Nesta fase aqui, nós precisamos ter aqui um tribunal na nossa casa. Sabe? Porque nós estamos nos preparando para um tribunal aqui. E para vir aqui, o confessionamento. Ensiná-los a confessar pecado. E você, pai, você, mãe, você olha no olhar dele, você vai conhecer quando ele está falando a verdade ou não. É verdade, porque às vezes, né, como pais, a gente vê assim, por que que meu filho não se abre para mim? Por que que meu filho não me contou? Meu filho, eu tive que saber de tal Os últimos coisa a saberem. Pela professora, eu tive que saber pelo pastor, porque nós não criamos uma cultura de confessar dentro de casa. Né? Então, eu creio um princípio que eu aprendi com a pastora Viviane Martinello. Primeiro Deus faz em mim, depois Deus faz através de mim. Se eu quero estabelecer essa cultura de vulnerabilidade, porque não existe cura, não existe quebra de herança geracional se não houver vulnerabilidade, se você não abrir o coração. Então, muitas vezes, né, você vai ter que estabelecer essa cultura na sua casa, você vai ter que estabelecer a mesa na sua casa, sentar, abrir o coração com seus filhos, confessar assim. Eu creio que precisamos né, não rasgar o verbo. Às vezes você não vai rasgar todo o verbo para uma criança de 12 anos, contar todos os seus pecados. Também, Exatamente. Existe um momento certo de você contar certas coisas para os seus filhos. Mas sim, você já tem que ir confessando, você já tem que ir se abrindo e criando um ambiente que os seus filhos confessem os pecados para você, porque aí a cura. E eu até me lembro, eu cheguei a anotar para pregar no domingo, mas não deu tempo. O feriado de Yom Kippur, né, o feriado judeu, que inclusive esse ano cai no dia 28 de setembro no nosso calendário. O que é o Yom Kippur? Por que Deus estabeleceu esse feriado? É o feriado do arrependimento. São 25 horas de jejum e oração, um jejum pesado, onde eles pedem perdão uns aos outros. E quando eu fui na oficina da alma, o pastor que estava ministrando lá em Curitiba, ele falou que ele estabeleceu, olha que coisa linda, ele estabeleceu essa cultura na casa dele. Ele mora no Nordeste, né? Ele mora aqui no Sul, mas toda a família dele mora no Nordeste. Então, uma vez por ano, eles marcam de toda a família se reunir na casa da mãe. E sobrinhos, genro, nora, todo mundo, irmãos, mãe, pai, confessam pecados.
abrem o coração, revelam mazelas, revelam feridas, e olha que coisa poderosa. Aliás, o nosso início do nosso Ministério Casa de Oração, né? Sempre tivemos e temos lava roupa, tirar o sapo para fora. Oh, meu Deus, traz cura, traz libertação, porque a verdade liberta. A única forma de haver libertação é confessar pecados, né? Né, Nicolas? O Nicolas já sofreu. Todos lava-roupa. Lava-roupa, meu Deus do céu. Quer ver o pessoal tremer, chamar para lavar-roupa? É um apelido carinhoso que a gente deu para as nossas reuniões de confessar pecado. E é libertador. Porque problemas é que nem aquele pastor dizia. Problemas é que nem roupa suja. Se não lavar hoje, amanhã terá dobrado. É verdade, então se lava hoje para evitar. Assim são as nossas emoções. Então, como ensinar os filhos com os pecados da terceira e quarta geração? Para nós não passarmos, como diz ali Ezequiel 18, se eu não me engano, né, que os pais comeram uvas verdes, mas os dentes dos filhos que se embotaram. Ou seja, eles aprenderam com os pais. Não foi que... Porque Deus ali, inclusive, não haveria maldição por causa dos pais. Entende? É que nem aqui não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Porém, como a influência, o meio ambiente em que vivemos, né? Aqui, porque Deus nos criou para uma sociedade. Nós vamos criando hábitos e tudo aquilo que se faz repetidamente se torna um hábito. E os nossos hábitos decidirão nossos destinos. Isso é muito importante. Então, trazer para essa terceira e quarta geração aqui essa convicção de que eu preciso confessar essas mazelas, essas inclinações pecaminosas que estão dentro de mim. Porque a gente às vezes pensa assim, que pecado é só adultério. A gente veio de uma condição, de um conceito de igreja, por exemplo, pecado, caiu a casa do irmão, porque houve adultério. Mas não se diz que caiu a casa porque ele mentiu, porque ele roubou, porque ele defraudou, porque ele foi corrupto. Não se diz que a casa caiu. E, no entanto, Deus não faz acepção de pecado. O teu pecado é pecado. Claro que as consequências, né, vão definir, né, a medida que Deus vai tomar. E assim, quando eu confesso, por exemplo, eu confesso um pecado para minha mãe, eu confesso um pecado para o meu esposo, eu estou criando um muro de proteção. Porque se eles souberem as minhas tendências, né, pecaminosas, olha, eu tenho dificuldade nisso. Geralmente eu peco nisso. Olha, né, abrir o coração para o esposo. Por exemplo, eu tenho uma mãe que sempre me manipulou. Eu tenho uma mãe que tratava meu pai assim, assim, assim. Por isso que eu estou tendo essa tendência em te tratar assim. Por favor, me ajuda. Sabe, meus queridos, como é poderoso quando, como família, nós sabemos contra quem nós estamos guerreando. Por isso há tanta inversão de valores hoje. Né? Às vezes a mãe, a esposa não tem o esposo amigo, companheiro, então ela traz o filho para fazer parte do esposo. E isto aí traz consequências gravíssimas. É uma família disfuncional. Exatamente, uma família disfuncional. É necessário que a gente venha aqui fazer uma sondagem para ver o que está acontecendo dentro da casa. Aqui começa a se originar medo, opressão, depressão, surtos emocionais. E aqui começa a vir um efeito cascata. Sabe? O famoso, é tipo o Noé. Nós vemos em Noé um pai que assumiu seu papel sacerdotal, né? Ele tinha convicção daquilo que Deus mandou ele fazer na sua missão. Ele pega ali, ninguém acreditou, ninguém creu nele, mas seus filhos, suas noras, sua esposa creram nele. Então o que aconteceu? Como ele, no papel, né, de sacerdote, e no papel de sacerdote ele santificou a sua casa, né? Ele traz ali, junto com ele,
mais 3 agregadas, né, que são as 3 noras, juntos por quê? Porque houve um papel divino, houve ali uma hierarquia, houve ali princípios que não foram violados, sabe? Então a gente vê aqui que nós precisamos estar alertos para essas inclinações pecaminosas que nós aprendemos desde a infância. Sabermos, conhecermos o nosso histórico, conversarmos com os nossos pais, porque essa questão, ninguém dá o que não tem, eu sempre digo. A gente vê isso assim, ó. Às vezes a gente quer obrigar alguém a fazer alguma coisa, ou obrigá-la a falar alguma coisa, mas ninguém dá o que não tem. Sabe? Hoje, nós teclamos, porque hoje, né, nós teclamos aquilo que está aqui dentro. A palavra de Deus diz que a boca fala o que está no coração. Hoje nós teclamos virtualmente, nós conhecemos alguém pelo que ela tecla, pelas suas opiniões. E nós vemos o quanto a nossa sociedade está adoecida, porque pessoas feridas, pessoas machucadas, não foram amadas, então elas não desenvolvem o amor. Era o meu caso. A gente não conseguia fazer isso aqui. E 1 João, ali na palavra de Deus, diz em 4:8, que no amor não há medo. E o que o tormento gera o pecado do pânico. Então, quando não é amor de verdade, vem medo, vem pânico. E aí a gente vai ver um lar que não tem amor, um lar que tem medo. Pessoas que imaginam tragédias. Às vezes a gente conversa com mães, elas não sabem porquê, mas elas estão ali com os seus bebês e elas têm imaginações terríveis de tragédias, uma vida tensa, uma vida amargurada, uma vida assim, surtando, uma vida braba, uma vida de insegurança, e ela não sabe lidar com essas tendências, porque ela não conhece o seu histórico. E é neste momento que nós precisamos buscar no Espírito Santo, mas tomarmos muito cuidado aqui, porque nós temos uma preocupação com a nossa imagem. Nós vivemos hoje um tempo de uma imagem que tudo é belo, não parece que ninguém sofre. Te vi, né, nas redes sociais, todo mundo sorrindo, todo mundo lindo, maravilhoso, uma geração que não tem ninguém feio. Não existe pessoas feias hoje, sabe? São pessoas lindas, maravilhosas, mas nunca se viu tanta gente vazia. Por quê? Porque não tem esse conhecimento da palavra de Deus. Há um orgulho impregnado, e nós vemos que a palavra de Deus nos manda nos arrepender. Para mudar todo esse círculo aqui, há uma necessidade de convicção de pecado, olhar para dentro de mim mesma, ter convicção que eu preciso mudar. Não trazer a síndrome de Adão, eu sou assim por causa dele, por causa dela. Não, eu trago o problema para mim. Eu não levo para o outro. Quando eu trago para mim, que eu caio em mim, eu preciso cair em mim. Aí Deus vai entrar. Aí o Espírito Santo de Deus, ele entra aqui. Vai entrar aqui então uma cura interior. Por quê? Porque eu estou me arrependendo. Quando Provérbios 28:13 aqui, poderia ler, né, Gê? Provérbios 20, lê de novo ali. Essa passagem eu gostaria que vocês anotassem. É interessante, porque aqui nos traz assim, pelo menos, 2 princípios que eu percebi. Pode ler. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Olha essa passagem aqui, gente. Quando eu confesso o meu pecado e deixo, precisa ser confessado e deixar. Nós vamos ver aqui uma regra muito simples que Deus nos dá aqui. Eu sou perdoado quando confesso a Deus, mas sou curado quando confesso a outros. Isso você vai ver em Tiago 5,16, que a gente está correndo aqui, não dá tempo, mas a gente vai ver, porque a gente confessa só lá no nosso quarto, no secreto. Mas existem coisas que eu tenho que confessar para a pessoa. O esposo, a esposa,
principalmente se eles querem liberar um legado limpo, um legado de pastores, de obreiros, de homens de Deus, passar uma geração limpa, uma geração de Samuel. Vejam bem, eu tenho meu pai com 89 anos, filhos tudo pastores, mas a vida nem sempre foi boa como foi hoje. Houve uma série de problemas lá na nossa infância entre irmãos, brigas, desavenças, desuniões, discórdias, inimizades. Imagine 8 filhos. Nem sempre foi assim. Hoje a gente consegue até, né, ter ali um grupo de família, com o neto, com os sobrinhos, com os irmãos, com as cunhadas, com os enxertos, com os agregados, sabe, gente? E é lógico que há divergências. Quem diz que tem família perfeita já deve estar no céu. Porque família perfeita é imperfeita. Ela sempre tem problema. E quem vence a sua família, vence o mundo. Se eu conseguir vencer, porque Deus nos treina na família, gente. Eu sempre digo que nós somos treinados com os irmãos. Meus irmãos, eu só cheguei onde cheguei por causa dos meus irmãos. Por causa do meu pai e da minha mãe. Eu não cheguei aqui onde cheguei hoje para ter toda a família no altar de Deus, para a glória de Deus, que a gente dá graças a Deus, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nós não podemos dizer nunca cairão, porque para cair basta, né, estar de pé. Entende? Ninguém está ileso de cair. Mas a gente procura, se esmera e faz o máximo para chegarmos nessa postura do aperfeiçoamento. Agora, quando eu me arrependo, eu ensino para os meus filhos o arrependimento. Quando o casal consegue ter esse equilíbrio entre os dois, brigar, eu sempre digo, olha, quando tiver que brigar, brigue de dia, mas não fique de mal à noite, entende? Não fique de mal, não durma, a Bíblia fala, não durma, né? Não escureça com o sol a sua ira. Pode brigar, como diz aquela pastora, né? A Ruth do pastor, agora esqueci, é o americano. Outra hora eu lembro. O repórter pergunta para ela, quando eles fizeram 50 anos de casamento: a senhora nunca pensou em se divorciar do pastor? E aí a pastora Ruth vem e diz assim: olha, como? Acho que foi assim mesmo. Aí ela diz: olha, divorciar nunca, mas matar várias vezes. Sabe aquela coisa, assim, aquela ira? Isso acontece nas melhores famílias. Isso aí é algo que nós não podemos esconder. Agora, quando a gente confessa, filho, eu errei. Meu filho, minha filha, a culpa foi minha. A culpa está aqui em mim. Quando eu consigo trazer isso para os meus filhos, isso vai trazer doçura para eles. Temor. Quando eu trago nome a essas tendências, quando eu confesso, quando eu peço perdão. E eu digo para ele: olha, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei com muita raiva de você. Você me disse aquilo. Porque você sabe, as mulheres, elas são muito sensitivas, né? Qualquer coisa, às vezes elas ficam iradas, elas ficam sentidas, né? E o esposo não. O esposo, por exemplo, se você chama o seu esposo: ai, você está barrigudo, você está gordo, ele fica feliz, sabe? Ele gosta que chame, que ele está bonito, que ele está gordo. Agora nós não. Então tem um jeito do esposo chegar, vai no supermercado, traz iogurte. Gentilmente, educadamente, ele está trazendo algo para você, né, para lhe ajudar. Então a gente elabora diferente do homem. Nós mulheres elaboramos diferente do homem. Então nós precisamos resolver esses conflitos familiares dia a dia, fazermos reunião de família, escrevermos na agenda. A gente fazia muito, lembra, gente? Graças a Deus agora parou. Nós fazíamos uma vez na quarta-feira à noite reunião de família, né? Nós anotávamos. Então, na quarta-feira à noite, reunião de família. Meu Deus. Então, a gente fazia uma mesa bonita, até há pouco tempo, arrumava ali, de vez em quando uma pizza encomendada. E agora nós vamos ver o que aconteceu.
para a gente ir resolvendo. Tão bacana, foi tão bom, gente. É algo tão saudável, sabe? Aonde a gente orava e se perdoava, pedia perdão. Precisa de muita humildade, sabe, irmãos? Porque muitos pais, por exemplo, assim, meu pai e minha mãe, pelo fato deles entenderem meu chamado, pelo fato deles entenderem que eu tenho vida com Deus, porque eles me ensinaram assim. Então, eles sempre respeitaram e foram humildes na questão, eu só falo o que eu preciso melhorar. Então, criou essa cultura em mim de vulnerabilidade, de abrir o coração, de humildade, reconhecer que eu estou errada. E eles, assim, nunca desprezaram o que eu falei. Sabe, sempre reconheceram, é verdade, pedir desculpa, sempre ouvi assim, minha mãe pedir desculpa, meu pai foi de alguns anos pra cá. Talhando, né? Orgulhoso. Tava entranhada essa cultura, é verdade, mas assim, ó, é tão Mas um bom. detalhe, perdoava sempre muito mais do que eu. É isso. Né? Um coração para perdoar é incrível. Verdade. Eu estou sempre Graças defendendo a Deus. ele, né? Sempre. Advogada fiel. Mas assim, que coisa linda quando você pode olhar para o seu pai, para sua mãe e dizer assim, ó, homem de Deus, mulher de Deus, porque é humilde, porque reconhece quando está errado. Assim, eu creio que, assim como o pastor Michel falou aí esses dias, um dos maiores motivos por, né, nós termos visto assim tantos filhos de cristãos desviados é por não ver a coerência daquilo que está dentro da igreja, em casa. Então, assim, que bom, sabe? Você poder criar essa cultura com a sua família em casa. Eu acho que eu até posso linkar agora com o nosso testemunho, que eu fiz propaganda aqui no domingo que eu ia contar, né? Vou ter que contar. Posso? Então, meus queridos, algo assim que nós gostaríamos de trazer à luz para vocês como que começa, né, esse processo de cura, de herança geracional. Muitas vezes, como eu citei aqui no domingo, não existe cura sem um relacionamento com Deus da cura. Então, antes de você buscar cura, busque o Deus da cura. Como que eu busco saber quem eu sou em Deus, a minha identidade? Buscando a Deus. Como eu busco cura para minha família? Buscando a Deus. Você não busca o que Deus pode dar, você busca quem Deus é. E tudo flui a partir daí. Então, eu desenvolvi um relacionamento com Deus. E à medida que eu vou desenvolvendo um relacionamento com Deus, Ele vai me revelando aquilo que está errado. Então você vai progredindo no seu relacionamento com Deus, você vai crescer no seu relacionamento com Deus, mas chega um momento, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo já passou, os heróis da fé passaram, todo mundo já passou. Que existe um momento em que parece que a sua vida travou, em que parece que a sua vida empacou. E o ano passado, eu comecei a entrar numa certa crise do meu relacionamento com Deus. Eu já compartilhei aqui isso com jovens outras vezes, mas ali no meu preparo para o casamento, muitas coisas travaram, muitas coisas empacaram no ministério, na minha vida pessoal, até para o nosso próprio casamento, meu com Vinícius, parecia que as coisas não fluíam. E Deus começou a me levar por um processo de cura interior. Não tinha nada a ver com ministério, não tinha nada a ver com casa, não tinha nada a ver com casamento, tinha a ver comigo. Tinha a ver com algo que estava lá dentro, que eu não poderia entrar no próximo nível em Deus se eu não resolvesse aquilo. Então, uma aflição, né? Aquela tristeza que a senhora fala, que é a tristeza que o próprio Deus provoca, né? Porque é uma tristeza que não tem explicação. 2 Coríntios capítulo 7 fala dessa tristeza segundo Deus, que ela é um sentimento natural da vida cristã, né? Quando Deus nos alerta acerca de algum erro, de algum pecado, né? Então vem essa tristeza que nos leva ao arrependimento. Yes. E foi isso que começou a acontecer. Era algo assim inexplicável, a aflição
que eu sentia e como quando você desenvolve o hábito, né, de ouvir a voz de Deus, eu me coloquei no meu quarto, no meu lugar de oração, acho que a mãe vai lembrar desse dia, e eu orei: Deus, fala comigo porque tem alguma coisa travada na minha vida. E logo em seguida, Deus já tinha colocado no meu coração, né, um projeto que eu tenho que se chama Filha e Noiva, que Deus colocou no meu coração para cuidar de outras meninas, mas eu sentia que eu não conseguia dar o pontapé inicial para isso, por causa de algo que me travava. E um dia no meu lugar secreto Deus me falou: eu quero curar a sua feminilidade. Eu quero curar a sua essência feminina. E quando Deus falou isso comigo, eu comecei a voltar em vários lugares da minha infância que realmente eu havia sido machucada. Eu comecei a pregar na igreja com 15 anos. Pregar mesmo, com 15 anos. E eu me lembro assim que principalmente aqui no início do ministério Fé e Família, pessoas que com preconceito em pleno século 21 por ver uma menina pregando no altar. A senhora já passou por isso várias e várias vezes, né? E como isso machuca, porque isso vai nos intimidando, isso vai nos ofendendo, isso vai nos colocando num ambiente aprisionador. E por causa dessas ofensas, por ser mulher, por estar pregando e sendo mulher e jovem, não. Sabe, eu sentia uma opressão, algo muito intimidador. E Deus começou a me falar: eu quero curar a tua essência feminina. E eu falei assim: Deus, chorando no meu quarto: Deus, por onde que eu começo? E Deus me trouxe à mente uma cena da minha mãe lá em casa. Dela dizendo assim, várias vezes eu escutei. Era aquela coisa que é o respingo, né? É o respingo. Que tu fala sem nem saber por que falou, mas tu fala. Às vezes eu escutava a mãe dizer assim: meu Deus, olha aí, que coisa boa ser homem. Queria ter nascido homem só uma vez na minha vida. Gente, Deus me trouxe na hora essa cena que eu ouvi várias vezes, mas que eu nunca tinha visto nada de errado nela. Porque a minha mãe é uma pessoa feminina. Passa batom todo dia, se arruma mais do que eu até. Então, aparentemente não havia nada de errado, mas lá dentro tinha. E quando Deus me lembrou dessa memória, de eu ouvir a minha mãe falando isso, eu chamei: mãe, corre aqui. Lembra? Chamei: mãe, corre aqui, vem aqui. Deus está me falando isso. Deus está me lembrando disse. E nós ficamos algumas horas no quarto, né? Pensando sobre aquilo. E a presença de Deus estava ali. E na hora minha mãe lembrou: quando eu era pequena, a pobreza lá em casa era tanta que o privilégio maior era para os rapazes, era para os meninos. O privilégio maior, né? A comida, a carne, era para os meninos. Por causa que antigamente era assim. Então, entenda que no subconsciente já ficou: é melhor ser homem. Provavelmente esse pensamento se originou quando ela era pequena, criança. A dificuldade que nós tínhamos, por exemplo, eu principalmente, né, das gurias em casa, de fazer um passeio tipo num shopping, não conseguia. Verdade. Sabe? Não conseguia parar numa vitrine para olhar. Eu disse: meu Deus do céu, o que é isso? Que várias vezes a senhora me falava assim: eu não sou uma mulher normal. Eu queria tanto ser uma mulher normal. Eu vi as mulheres querendo comprar, e que sapato lindo, e que bolsa linda. Meu Deus, se enfeitar, né? Sabe? E tudo a ver com essa procedência. Tudo a ver. Exatamente. Tudo a ver. Então, assim, já vinha esses sintomas, né? Então, perceba que provavelmente foi pro inconsciente quando ela era pequena que ela viu um irmão dela, por exemplo, comendo mais comida do que ela, né? Matando toda a sua fome, e ela pensou: é melhor ser homem, porque que eu não nasci homem? Aquilo continuou. Então, até aí, é um padrão de comportamento, era o que nós pensávamos.
Nossa, beleza, descobrimos a raiz, oramos em cima disso. Até a mãe pegou e falou bem assim: amanhã nós vamos fazer uma programação de mulher. Nós vamos sair, nós vamos se arrumar. Gente, nós não conseguimos, porque na primeira loja que a gente entrou, parece que veio um peso tão grande. A gente queria, né? A gente queria pensar, amanhã nós vamos nos arrumar, amanhã nós vamos ser bem mulherzinha, nós vamos curtir ser mulher, curtir a nossa feminilidade. Não conseguimos. Daí eu me lembro que eu voltei para casa frustrada, mas eu pensei assim, de certo romper demora, né? É porque nós ainda não havíamos chegado na raiz. Alguns meses depois que a origem. Perceba que abrace o processo. Comece com um passo. Você não vai descobrir a raiz de hoje para amanhã. É quando você abraça o processo. Então, em dezembro, quando meu avô passou mal, aconteceu algo de Deus. Toda a nossa família se reuniu na casa da avó, em Faxinal. O meu avô foi para o hospital. Né, o testemunho vocês já ouviram várias vezes aqui. Deus livrou ele da morte poderosamente. E aconteceu algo inusitado na primeira noite que nós fomos dormir na casa do vô e da avó. O vô no hospital, a casa cheia, né? E daí o que aconteceu? Cada grupinho foi dormir na casa de alguém e ficamos só em mulheres na casa da avó. Eu, a avó, a senhora e uma tia minha. Beleza. O meu pai e um tio foram fazer vigília no monte, né? Foram orar pela vida do meu avô. Nós estávamos muito cansados, ficamos na casa da avó. E aí, meus queridos, numa oração, antes de dormir, vamos nos reunir para orar antes de dormir, como é de costume. Nos reunimos ali e começamos a orar. Eu orei, minha mãe orou, minha avó orou, minha tia orou. Quando já estávamos indo dormir, a minha tia falou assim: Gê, eu quero gravar a tua oração, eu quero que tu ore por mim, eu quero gravar a tua oração, porque eu creio que tu é uma voz profética na minha vida, eu preciso gravar essa oração, porque Deus já te usou várias vezes para falar comigo. Beleza. A minha tia botou o celular para gravar, que bom, né? Depois a senhora filmou também, porque foi um momento de cura e libertação. Foi um momento histórico na nossa família. Embora estivéssemos em poucas pessoas ali na casa da avó. Comecei a orar pela minha tia e Deus começou a me mostrar que ela precisava romper. E eu via nos pés dela correntes. E eu comecei a orar em cima disso, e eu compartilhei com ela. Tia, eu tive uma visão assim, que os seus pés estavam amarrados em correntes. E ela falou assim, mas eu tive essa visão também. Olha só. Eu tive essa visão, e nessa visão, nas minhas correntes, nos meus pés, eu via um feto. Dentro ali da bolsa. Quando ela me compartilhou isso, veio uma bomba no meu coração. Como assim, tia? E ela me compartilhou. Eu vi um feto amarrado nessas correntes. E eu nunca vou me esquecer dessa cena, que eu olhei para a avó e eu falei assim: vó, o que aconteceu quando a senhora estava grávida da tia? E naquele mesmo momento, os olhos da minha avó se encheram de lágrimas. Eu acho que ela lembrou, ela recordou. O Espírito Santo brilhou a luz. E ela falou assim, não apenas na gravidez dela, mas na gravidez de todas as meninas. A sogra da minha avó, como a minha mãe já compartilhou, né? Mãe do meu avô, era uma feiticeira. Percebem, numa época que não tinha exame de ultrassom. Essa mulher tinha revelação, né? Satanás mostrava para ela quando a minha avó estava grávida de menina. E quando a minha avó engravidava de menina, ela dizia: mais uma, tira.
ela pedia para que a minha avó abortasse as meninas e ficasse apenas com meninos. Claro que a minha avó não fez isso. E também, naquele momento nós fomos até 3 horas da manhã, né, mãe? Era uma oração antes de dormir, virou vigília. Nós começamos a quebrar no mundo espiritual aquilo. E Deus começou a mostrar para minha tia, numa visão, um porão, né? E quando a minha tia compartilhou o porão, a minha avó disse: é esse porão. Esse porão era onde a avó, né, fazia trabalhos. A avó da minha mãe, a avó das minhas tias, minha bisavó, fazia trabalhos. Então, naquele momento, nós descobrimos o quê? O Espírito Santo trouxe à luz o quê? A raiz. Tudo tem uma raiz. Eu pensava que a raiz era a pobreza. A pobreza que a minha mãe viveu, né, na época em que ela não podia desfrutar dos mesmos privilégios que os irmãos homens dela desfrutavam. Então, até aí era só um padrão de pensamento, um padrão de comportamento. Mas quando a minha avó compartilhou isso, eu identifico o quê? Uma herança espiritual. Não é mais só um padrão de comportamento, é uma herança espiritual. E tem muita gente tratando como padrão de comportamento que é herança espiritual. E como eu compartilhei aqui no domingo, eu quero dizer mais uma vez: Deus aquelas coisas espirituais ao homem espiritual. Então, porque nós, a nossa família, eu e a minha mãe começamos a orar, Deus também já estava mostrando algumas coisas para minha tia, que é uma mulher de Deus. Quando nós nos unimos ali, houve uma cura. Uma cura que fluiu para mim, que fluiu para minha avó, que fluiu para minha mãe, foi libertador. E hoje, nós estamos aqui como família, também para profetizar sobre a sua vida, para orar sobre a sua vida, para que essa mesma quebra que nós tivemos, para que esse mesmo romper, essa mesma cura que nós tivemos, você tenha no nome de Jesus. E hoje Deus está me dando o privilégio de cuidar de outras meninas, de cuidar de outras moças. Eu recebo mensagens às vezes no meu Instagram de meninas do Rio de Janeiro, meninas que eu nunca vi na minha vida, de outros estados, que me pedem ajuda. Já compartilhei esse testemunho lá, recebi outros testemunhos através disso que nós compartilhamos. Então eu acredito num romper na sua vida, assim como aconteceu na nossa, no nome de Jesus. A gente precisa considerar o pecado como uma área de risco. Nós precisamos fazer uma lista de pecados, levarmos isso muito a sério, para que possa haver um mapeamento e nós descobrirmos o que precisa ser mudado, o que precisa continuar fazendo e o que precisa parar de fazer. Nossos filhos, em grande escala nessa geração, por que são filhos escravizados? Porque lhes faltam modelos. Então, nossos filhos, eles carecem de modelos. Nós precisamos fazer uma retrospectiva e descobrir por que essas tendências pecaminosas que nós temos. Por que essas reações adversas? A Bíblia manda que a gente vigie. E quando a palavra fala sobre vigia, significa estar atento, porque algo vai acontecer. Fazer esta vigilância, porque algo está prestes a acontecer. Porque muitas vezes nós só oramos, mas nós não vigiamos. E hoje nós nos encontramos com uma geração adoecida, mães indignadas com seus filhos, né? Filhos indignados. Nós vemos ali em Malaquias 4 que fala do coração do pai se converter ao coração do filho, o coração do filho se converter ao coração do pai. Mas quando vai acontecer isso?
quando houver arrependimento, quando houver reconhecimento, mapeamento, para que a gente não venha passar essa natureza pecaminosa, essa geração pecaminosa para a terceira e quarta geração. Glória a Deus. Nós temos muitas reações adversas que nós desconhecemos as origens. Nós precisamos descobrir, porque tudo tem uma origem. Amém. Toda história tem os dois Amém. lados. Verdade. Nós precisamos identificar nossas reações em casa, até com objetos simples, né? Eu teria inúmeros fatos para estar contando, mas acho que está no final, né? Já está chegando no final. Passou né? rápido. Passou já, né? Então, o que liberta mesmo é a verdade. Aleluia. Então, frutos de pessoas que foram abusadas, né? Nós vamos ver assim essa tendência de pessoas que foram abusadas na infância, ainda quando adolescentes, elas trazem marcas profundas, principalmente tem um dos pecados assim que a gente vê, o pecado sexual, moças às vezes, jovens que entraram nesta área desse pecado abusivo sexualmente, é um dos tipos de pecado que demora muitos anos para ser apagado da mente, muitas vezes nem são apagadas da mente, sabe? São coisas que vão, às vezes, perpetuando e vai atingindo outra geração. Então nós precisamos orar. É pena que outro dia a gente vai falar mais coisas. Às vezes nós vamos descobrir. Eu tive um fato para nós encerrarmos. Por anos, uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu já era casada, tinha já as crianças. Eu fui descobrir que eu não tinha espelho em casa. E uma amiga minha antiga veio me fazer uma visita na minha casa. Aqui em Jaguaruna. E ela descobriu que eu não tinha espelho. Ela procurou espelho pela casa toda. E tinha só um espelhinho no banheiro. Então, ela veio e me perguntou: desculpa, tu não tem espelho? E eu nunca tinha me dado por conta que eu não tinha um espelho, sabe? E quando ela me perguntou aquilo, eu baixei assim a cabeça, fiquei com vergonha. E não era por falta de condições, poderia ter um espelho, um que fosse na casa, na sala. E eu fiquei envergonhada aquela noite, eu dormi, eu orei muito. E eu pedi para Deus: Deus, por que eu não tenho espelho? Por que eu não me interesso por um espelho, né? Afinal de contas, eu sou uma mulher, imagina. E eu fui descobrir, Deus me levou num sonho. Não era bem sonho, eu estava quase dormindo. Um episódio que eu tive quando era na minha infância, muito pequena. Nós éramos em muitos filhos. E eu era como uma indiazinha, eu era muito linda, sabe? E magrinha, bonitinha, né? E eu tinha o cabelo assim lisinho, como uma índia. E eu chamava atenção quando eu passava na escola, porque apesar da pobreza, nós tínhamos muita beleza. A nossa família sempre foi muito bonita e é até hoje. É verdade. E então, eu fui acometida assim por umas amigas de rua, da vizinhança, né? Elas começaram a gritar em um coro só. Elas gritavam um nome que eu custei a gostar do meu nome. Eu tenho 2 nomes, Vera Giane. E o Giane eu nunca usei. Eu fui usar poucos anos atrás. E eu descobri por quê. Porque elas gritavam em um coro só: a Giane esconde a sua feiura por detrás de seus cabelos. Foi um fato que marcou a minha vida. 2 fatos: o espelho e o nome Giane. Eu digo isso para finalizar, para os pais que estão nos assistindo, levarem a sério suas crianças, seus chorumingos. Muitos deles nós precisamos estudar e avaliar. Muitos deles têm conexão com o passado. Tem histórias por detrás. E minha mãe, em um acesso de ira, ela veio e pegou a tesoura, ela cortou.
E eu fiquei como uma índia assim, sem os cabelos. E quando eu me olhei no espelho, eu levei um susto. E a minha vida, a partir de então, nunca mais, assim, até a minha adolescência, foi a mesma. Por causa daquilo. E eu nunca mais tive interesse por espelho. Eu fiquei traumatizada. E o Giane, porque o nome Giane, ele foi trazido num coro ridicularizado pela minha pobreza, pela nossa pobreza. Então aquilo machucou por muitos anos. Para vocês verem como tudo tem um nexo, tudo tem uma história. E o nosso inconsciente, ele armazena muitas coisas que nós não lembramos mais, mas os reflexos com relação àquilo que nos foi feito, faz com que nós temos reações, muitas vezes reações não libertas, reações doentias, onde muitos de nós nos entregamos a vícios, que foi o nosso caso, que foi o meu caso. Então nós encerramos aqui, dizendo a você, que um dia, meu pai e minha mãe, nos levaram a Cristo Jesus. A maldição foi quebrada. Meu pai, com 89 anos, trouxe seus filhos para Jesus. Hoje, ainda com 89 anos, o meu pai é vivo, minha mãe. Eles oram incessantemente. Eles são o nosso orgulho. São o nosso orgulho de uma geração que pôde provar a grandeza e esse Deus geracional. Esse Deus que tem um legado, que tem uma promessa. Esse Deus que te conhece pelo teu nome. Assim como ele disse, eu sou o Deus de Isaac, Jacó, de Abraão. Ele deve estar dizendo, eu sou o Deus da Vera. Eu sou o Deus da Jennifer, eu sou o Deus da Maria, da Sandra, do Pedro, do Adão, de quem está nos assistindo aí. Nós vamos encerrar orando, em nome de Jesus, te dizendo que Deus não mudou, Ele continua o mesmo. E mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse sofrimento, Ele nos levou para dentro da nossa casa, para nós nos conhecermos e nos curarmos, em nome de Jesus, e termos relacionamento ao redor da nossa mesa, e sermos família, como família deve ser, que foi a primeira coisa que Deus instituiu, lá no livro de Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E fez uma companheira, fez uma família, fez você e fez eu. Não para trabalharmos somente, mas para termos relacionamento, sermos uma família com Ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você está aí perto da sua família, na sua casa, pegue na mão deles, dos seus filhos, sua esposa. Se você está sozinho, coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos, se concentre nessa hora. Vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu oro, Deus, te pedindo agora, Espírito Santo de Deus, brilhe a tua luz nos quartos escuros da nossa alma agora. Vem com violência, vem com teu vento, vem com teu vento. Vem, Senhor, com os teus sinais, revela aquilo que está escondido, revela aquilo que está nas trevas, revela aquilo que precisa, Senhor, ser trazido à tona. Eu oro, expõe agora as nossas feridas mais profundas, à luz da tua glória. Expõe agora no nome de Jesus as nossas mazelas, Senhor. Expõe agora no nome de Jesus as rachaduras do nosso vaso. Revela onde há brecha, revela onde há legalidade, revela, Senhor, o que precisa ser confessado, revela o que precisa, Senhor, no nome de Jesus, com que nós, como família, precisamos nos arrepender. No nome de Jesus eu oro agora, Senhor. No nome de Jesus, renunciando. Aí na sua casa, vá renunciando e pedindo perdão e se arrependendo.
Comece a citar o nome dos pecados da sua família, daquilo que você está se lembrando, daquilo que o Espírito Santo está te revelando. Nós oramos no nome de Jesus, quebrando todo o ciclo de imoralidade, de adultério, de divórcio, de aborto. Nós renunciamos no nome de Jesus toda rejeição, mentira, manipulação, espírito de escravidão, de pobreza, espírito de Jezabel, espírito de controle, de insegurança. No nome de Jesus, revela, Senhor, revela onde há mentira, revela onde há, Deus, pecados, iniquidades geracionais que nós estamos sendo atingidos. Revela no nome de Jesus, Senhor, feridas do passado, traumas. Revela, Senhor, onde houve a quebra. No nome de Jesus, nós queremos trilhar o caminho de volta. Nós queremos voltar lá onde fomos feridos, para que haja cura. Senhor, Tu és o Deus da cura, por isso brilha a Tua luz, vem com Teu bálsamo, no nome de Jesus. Nós renunciamos agora às práticas do ocultismo, nós renunciamos agora à adoração a outros deuses que não são o Senhor, nós renunciamos agora no nome de Jesus à idolatria, à religiosidade, Deus. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos que toda a herança maldita geracional que tem chegado à nossa geração, que seja interrompida em nós, no nome de Jesus. Nós te pedimos, converte o coração dos pais aos filhos, onde houve quebra, onde há inimizade, onde há rejeição, onde há favoritismo de filhos, onde no nome de Jesus, Senhor, mentira, engano, onde há injustiça, nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós profetizamos arcos de fogo e flechas incendiadas. Uma geração contando a outra geração quem é o Senhor. Uma geração contando a outra geração que o Senhor é bom. Uma geração ensinando a outra geração que Tu és um Deus de amor. Uma geração mais poderosa que a outra. Uma geração mais vitoriosa que a outra. Uma geração mais vencedora que a outra. Nós profetizamos que os nossos pais vão, no nome de Jesus, preparar o caminho para a nossa geração. Nós profetizamos no nome de Jesus que os nossos pais vão tapar as brechas, Senhor, para que aqueles que virão, para que aqueles que estão vindo possam desfrutar, no nome de Jesus, de um grande avivamento poderoso nessa terra. No nome de Jesus nós declaramos que onde há vidas travadas, onde há vidas que não conseguem ver um romper financeiro, ministerial, espiritual, um romper nas suas emoções, no nome de Jesus, onde não há um romper, nós declaramos, rompa com poder, Senhor, rompa com amor, no nome santo de Jesus. E nós declaramos que neste mês de junho até o final, nós vamos ouvir testemunhos maravilhosos do que o Senhor ainda vai fazer, no nome de Jesus, amém. Então vamos encerrar, Vamos encerrar. Declarando que você também vai ter uma vida bem-sucedida. Aleluia. Nem sempre nossa vida foi assim. Deus nos deu essa graça. E dizer a você que mesmo em meio a essa pandemia, estamos aqui em Jaguaruna de portas abertas, caso você precise de um auxílio espiritual, caso você precise de uma orientação, se você estiver enfrentando alguma luta, algum problema de opressão, depressão, angústia, nos procure, estamos aqui de braços abertos. Nós queremos finalizar orando por você que está desempregado, que está vivendo uma crise nessa pandemia, e dizer que quem está em Cristo não está em crise. Amém.
Você estará vendo ali na live, né, a conta bancária, ali com o número da conta. Se você quiser estar ali depositando a sua oferta ou seus dízimos, né, em nome de Jesus, quero dizer que no nome do Senhor Jesus, Deus proverá nesta crise. Nesta crise, Ele está mostrando a diferença do justo e do ímpio, daquele que é fiel e daquele que é infiel. Ele está cuidando de tudo. Não tenha medo. Se uma porta se fechou, com certeza, porque tem mais algumas abertas para você escolher. E agora nós vamos orar para que você não venha ter falta de nada, em nome de Jesus. Querido Pai, nós queremos neste momento pedir a tua bênção, a tua graça, o teu derramar da prosperidade, da provisão divina na vida dos teus filhos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão enfrentando uma crise nesse tempo, aquele que trabalha como operário, que trabalha como empregado, aquele que trabalha, Pai, como patrão, como empresário. Eu te peço neste momento que o Senhor possa estar direcionando nossa cidade, nosso estado, nossa nação, que o Senhor venha estar dando condições, Pai, para este povo, que ele possa se arrepender, porque a tua palavra diz que o justo viverá da fé. Venha abençoar, consagrar esta vida agora que está com seu coração voltado para estar ofertando ou dizimando. Abençoa no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. Que assim seja. Amém. Então nós vamos encerrar agradecendo a sua atenção, né, mandando nosso abraço ao nosso povo gaúcho, né, nossos netos lá de Pantano, meu neto lá de Videira, né, nosso pessoal de Araranguá, aqui do Camacho, da Cigana, aqui, né, todos vocês que estão nos assistindo, dizer que nós amamos você e Jesus muito mais, que vocês possam ter uma noite abençoada. E olha, não esqueçam, não se desesperem, porque Deus está no controle da tua vida. Em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite. Tchau. Agradeço ao nosso pessoal, né? Lindo. Nossos auxiliares, nota 10 para todos vocês. Né? Não esqueçam as máscaras, o álcool, né? Mantenham-se na vigilância. Deus abençoe. Beijo. Uma boa Deus noite. abençoe. Um beijo a todos vocês. Tchau.